Sempre glorificando o nome santo do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Todos nós conhecemos esta passagem bíblica. Mas todas as vezes que o Senhor traz uma palavra novamente para a igreja, é porque ainda essa palavra ainda não foi viva e eficaz em nossas vidas, ainda não nos alcançou. Nós bem sabemos, aleluia, que se trata de Naamã, uma lepra, uma capa, uma proteção. Naamã, chefe de exército, não perdia uma batalha, não perdia. Ele era importantíssimo, porque sempre surpreendia o seu Senhor. Mas Naamã tinha uma lepra, que muitas das vezes esta lepra é desconhecida, ou se prefere camuflar numa capa. Naamã resolve levar uma menina para casa, uma menina prisioneira, cativa, para ser empregada da sua esposa, para trabalhar para sua esposa. A menina, glória a Deus, vem no estado de Naamã, conhecendo como Naamã se encontra, aleluia. Ela poderia dizer bem feito, que se prejudique mais, que morra cheia de ferida no corpo, mas ela ofereceu o outro lado da face, quando ela disse: se ele bem soubesse que lá em Samaria tem um profeta, tem alguém que pode resolver. Quantas das vezes deixei levantado alguém para tratar dentro da obra e não estão levando a sério? Lembre-se que quando Deus, aleluia, levanta alguém, aleluia, para que ofereça a cura, que a cura é Deus mesmo, ele primeiro se responsabiliza. Depois, se alguém que foi muito ferido, desacreditado dentro da obra, desacreditado, o menor da casa, porque essa menina nada mais nada menos que uma empregada, mas ele ficou sabendo dessa situação, da história que tinha uma esperança lá em Samaria, lá em Israel. E quando ele soube rapidamente, ele, aleluia, ele acabou. Ele poderia ter deixado predominar a arrogância, a prepotência. Ele, como chefe, uma pessoa de alta patente na sociedade, poderia passar por cima de tudo isso e deixar para lá. Se o meu dinheiro não resolve, como alguém pode resolver? Só que ele, ouvindo a história, conhecendo, aleluia, a esperança chegou. A esperança chegou, bateu na sua porta e ele não perdeu uma oportunidade. Contou para o seu rei. Assim e assim, o rei, claro, como tinha um respeito grande por ele, uma consideração até pelo resultado que ele sempre trazia para o rei. Então o rei liberou, mandou uma carta de rei para o rei de Israel. Só que nem sempre, preste atenção, nem sempre é ao profeta que você está entregando. Nem sempre é ao profeta. Muitas das vezes o Senhor te dá uma ordem para você entregar um rolo. Ou você engole este rolo, prefere ir para o leito, fica arquejando, com uma dor aqui, uma dor acolá, vai para os médicos, exame nenhum acusa, chega no resultado. Porque é espiritual, é Deus arrochando, porque vaso escolhido não tem escolha. Tem que obedecer, tem que, aleluia, entregar o rolo. E quando esta carta, aleluia, foi preparada para o rei de Israel, também tinha uma encomenda muito valiosa, que ele levou como gratidão.
Aos olhos aqui a história é como gratidão. Aleluia. Que quando ele resolve viajar para ir buscar a sua cura, começa o processo de conversão de Naamã. Ele era leproso, mas ele era valoroso, porque na história diz que ele era valoroso, porém leproso, mas ele tinha um valor grande, porque todas as batalhas que ele vencia, tinha Deus na direção. E todas as vezes que você vai para a guerra, que você vai lutar, você coloca Deus na frente e na direção, não tem como dar errado. Porque o Senhor, aleluia, prometeu para Josué, aleluia, que ele se posicionasse e se levantasse, porque a terra que ele pisasse, o Senhor daria por herança. E o Senhor cumpriu todos, mesmo que uma batalha tenha sido perdida lá em Ai, por um descuido de um dos seus, de Josué. Mas o Senhor prometeu. E o Senhor falou mais ainda: Josué, além da ponta do teu pé pisar, eu te dou por herança, e tem mais, ninguém vai resistir a sua voz. Se alegre, porque é o Senhor dizendo que, aleluia, não tem como você chegar, aleluia, no ambiente, seja no, aleluia, no SUS, seja no INSS, seja, aleluia, aonde for o fórum, aonde for o sistema, o Senhor manda. E ele diz: ninguém vai resistir à sua presença, ninguém vai resistir à sua petição, ninguém vai resistir à sua voz. É porque é Deus que declara e diz. Quando ele diz, aleluia, é prego batido, é ponta virada, aleluia, o que ele escreve, o que ele declara, não tem inimigo que apague e que mude, que revogue. Então Naamã saiu de viagem, na esperança. Nessa viagem até chegar em Samaria, houve um processo de conversão lento. É lento mesmo. Não precisa se apressar para Deus te usar, para Deus fazer, não. É no passo por passo. Muitas das vezes vai com muito gás, quando vê tá caindo. Por quê? Porque tornou-se amante de si mesmo. Eu baixo, se ninguém for, eu faço, eu canto, eu prego, eu oro, eu faço tudo isso. Mas quando Deus separa para pastorear, para cuidar de uma obra, não é para fazer a obra para as paredes, porque as paredes foram feitas por mãos pecaminosas. E sim para pessoas que estão carentes, para pessoas que não conhecem, estão com os escamas dos olhos, estão no charco de lodo, no lamaçal do pecado. É para isso que Deus te separou. E nesta noite, o Senhor me trouxe aqui, aleluia, para declarar para a igreja que Ele, aleluia, quer fazer algo tremendo na obra, mas é necessário fazer como Naamã. Ele reconheceu a floresta, ele, aleluia, falando que poderia ajudar, criar uma conexão de rei para rei, mesmo sendo apenas a maneira de Deus trabalhar, porque lá, aleluia, quando, aleluia, o rei viu aquela situação, se desesperou, por acaso ele quer, vou conjecturar, causar contenda comigo, aonde que eu vou dar vida? E eu sou Deus para dar vida a alguém? Para curar alguém? Se eu gritando, levanto a mão de alguém curado, não sou eu, é Deus. Se eu levanto a minha mão, se eu oro, a cura é instantânea, não sou eu, é Deus. Você é apenas o vaso disponível para Deus fazer. E Eliseu lá olhando, observando, porque ele sabia, porque era a pessoa de Deus representada naquele lugar, ele sabia. Mas como não se chega de qualquer maneira a Deus, tem que ter um processo, uma consagração, tem que ter um jejum, tem que ter uma preparação. E na palavra de Deus diz assim, ó: vinde a mim como estás. Mas o Senhor não diz: vinde a mim como estás e continuas assim, não.
Depois que você confessa ao Senhor, você vê como você está, mas o Senhor começa o processo de limpeza, de lapidação, tirando, aleluia, o lamaçal, tirando os carrapichos, te limpando, te purificando, colocando no lugar de príncipe e de princesa. Mas depois disso você não tem volta, porque se você sair, você foi liberto de um demônio, mas você sai com mais 7. Mas para você chegar a Deus, depois que confessa ao Senhor verdadeiramente, que conhece a palavra, conhece a verdade, não é de qualquer maneira, não é. E foi o que aconteceu. Lembre-se que o processo de conversão dele começou quando ele resolveu sair, aleluia, de um lugar para o outro. Aí Eliseu, vendo aquela situação, ele não poderia, naquele momento, ter o contato, mandou uma mensagem simples. Simples. É só descer, é só mergulhar. Nesta noite o Senhor está te ordenando, me ordenando: mergulhe 7 vezes, que eu farei grandes coisas. Cada mergulho que você dá na mão, cada mergulho que você dá, eu vou te purificando, eu vou te limpando, tirando as lepras que foram causadas durante a carreira cristã, durante o processo de, aleluia, de ser cristão. Cada mergulho que você dá, a arrogância cai por terra, a prepotência, o orgulho, o nariz empinado, ele tem que se equilibrar. O Senhor te chama nesta noite a uma conversão verdadeira, não, aleluia, a uma religiosidade, não tem nada a ver com religiosidade. Não adianta. Lembre-se que tem uma capa aqui escondendo, aleluia, a lepra de Naamã. Ninguém via. E quantos hoje, aleluia, chegam na igreja com uma capa? Eu não estou dizendo de safadeza, não, de pecado, não. Muitas das vezes amargura, muitas das vezes nem comeu durante o dia. Como vai conseguir se alegrar? Como vai ter força para se alegrar? Aí o irmão olha para a outra irmã que está chorando, não sabe por que, diz: é porque está em pecado, porque está errando, é porque está bem feito, bem merecido. É o que a gente ouve muito. Nunca olha com o olhar de Cristo, com olhar de compaixão. A ordem desta noite é mergulho. E não é no rio que você quer, não é na água que você quer, no Jordão mesmo. Ele até questiona, né, mãe? Em Damasco tem águas melhores. Abana, zarpar. Por que vou mergulhar aqui? Aí os seus servos, usado por Deus, porque Deus usa quem Ele quer, escolhe para usar. Indaga a Ele. E vou conjecturar. Isto é insignificante. Se fosse algo mais complicado, mais difícil de se fazer, o Senhor faria. Então por que tu não faz isso? É só descer, é só mergulhar. Só se conhece o mestre descendo, se humilhando aos pés dele. Aí cada mergulho que você dá, uma cura que você, de uma enfermidade que você nem conhece, mas o Senhor conhece o oculto, o profundo e o escondido. Então cada mergulho é um processo de conversão. Primeiro mergulho você sobe ainda nada aos seus olhos, mas o processo, aleluia, de purificação começou. O segundo mergulho, aí vai para o terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo. Aí o Senhor conclui e fica como uma criança, como de um bebê a pele, limpa, como se nunca tivesse sido, aleluia, passado pelo processo da enfermidade da lepra. Assim é quando acontece comigo e com você. Nós tínhamos uma lepra antes de conhecermos a Jesus, antes de confessarmos ao Senhor.
quando descemos as águas e subimos, o velho morreu e nascemos para Cristo. É uma nova criatura, nova pessoa em Jesus. Glória a Deus. O Senhor, aleluia, Ele quer fazer grandes coisas. Acho que grandes coisas nesta obra. Mas é necessário se reconhecer. É necessário que Deus tem coisa grande. Ó, aleluia. Ó, veja só o que o Senhor fala, aleluia, nesta noite para a igreja. Aleluia. Eliseu, ele ainda não era ainda, aleluia, profeta. Ele não tinha unção, não tinha nada. Ele era o sucessor de Elias. Quando, aleluia, Elias foi arrebatado naquela carruagem, como a porção dobrada, ainda foi dobrada para Eliseu. Mas quem iria ser o sucessor de Eliseu perdeu uma grande oportunidade. Porque você lembra que Naamã, além de uma carta, tinha coisas valiosíssimas para entregar quem? A Eliseu. Ele tentou entregar, porque ele reconheceu o Deus vivo, o que Deus fez. Ele reconheceu o homem de Deus que era Eliseu. E ele, na cabeça dele, ele queria recompensá-lo. Profeta que é profeta não cobra. O vaso que é vaso não cobra. É diferente de uma oferta. Se quiser ofertar, oferta. Mas você, aleluia, receber a quantidade de tesouro que ele ia receber, já não seria uma oferta qualquer. Então Eliseu, como homem de Deus, como representante de Deus na terra, ele recusou. Mas infelizmente o seu sucessor, que deveria ser o seu sucessor, Geazi, ele vendo todo assim, observando o olho grande da ganância, querendo no seu pensamento vou conjecturar, poxa, como o mestre é besta, como o mestre é desprendido. Se eu fosse ele, eu pegaria tudo. Nesse processo que Naamã está voltando para o seu lugar, convertido, porque ele reconheceu que Deus tinha feito na vida dele. Deus fez na vida dele. Geazi criou uma situação, aleluia, foi atrás de Naamã, querendo um pouquinho do tesouro, mentindo. A mentira, ela tem penas curtas. Ora, a verdade chega. E ele pediu, disse que o Senhor mandou pegar. Eliseu já mentiu até. Quando ele chega, ele volta, Eliseu pergunta de onde ele vem. Nem daqui, nem daquela. Mas Eliseu lembre-se, ele é a pessoa do Senhor na terra. O meu coração estava contigo, Eliseu. É o Senhor dizendo, eu sei o que você está fazendo. Eu sei o que você faz na sua casa. Eu sei o que você faz no trabalho. Eu sei o que você faz, aonde você vai. Não minta, porque a verdade vem à tona. Além de Eliseu ter perdido esta oportunidade de ser sucessor de Eliseu, a lepra que estava em Naamã passou para ele.
E tem mais, tornou-se uma maldição hereditária. E muitos não acreditam. Mas passou a maldição hereditária, porque Eliseu disse que você vai ser acometido, aleluia, por conta disso, dessa mentira, desse desvio, que você pegou coisa indevida que não é para pegar. O Senhor está falando neste recinto. Aleluia! Você vai ser acometido com a lepra que estava em Naamã e está em você agora. E digo mais, em toda a sua descendência, toda a família, toda a descendência, é uma maldição hereditária. Mas aleluia, que nesta noite você queira verdadeiramente, aleluia, se posicionar como Eliseu, que apenas obedeceu, fez o papel, aleluia, como representante de Cristo na terra. E é necessário se humilhar aos pés do Senhor. É necessário mergulhar 7 vezes, quantas vezes for necessário, aleluia, para que o perdão chegue. É hora de perdoar, porque tem muitas bênçãos bloqueadas, travadas, porque o perdão ainda não foi liberado. Foi que me machucaram, pois o Senhor espera de você que foi machucado. Espera de você mesmo, a vítima. Vai pedir perdão a quem lhe machucou. Alguém está travado, vai destravar. O que está bloqueado será desbloqueado, porque o Senhor só está guardando uma posição tua nesta noite. Aleluia. Todo espírito desolador vai me retirar desta hora. Todo espírito, aleluia, da prepotência, da arrogância, do orgulho, do amor de si mesmo, em nome do Senhor Jesus, que predomine, aleluia, o eu sou neste lugar. O Senhor tem coisa nova para realizar, mas é necessário nada mergulhar 7 vezes, quantas vezes for necessário, descer, para que o nome do Senhor seja glorificado, para que o Senhor faça uma obra nova, faça algo novo neste lugar, e até aqui o Senhor permitiu falar, porque se eu continuar será da tarde. Eu agradeço a rica oportunidade, em nome do Senhor Jesus. Amém, meu Deus, fala forte, né? Você vê aí, é Deus.